Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Reis, capítulo 13. O verso 10 vai narrar o reinado de Joás, que é o neto de Jeú, amém? E filho de Joacás. Diz assim: No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeocás, a reinar sobre Israel em Samaria. E reinou 16 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Quanto aos mais atos de Jeoás e a tudo que fez, e ao seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais, e no seu trono se assentou Jeroboão. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Aqui eu quero chamar a atenção um pouco, nesse pequeno texto, para que a gente possa separar os reis com os seus nomes, né? São muitos nomes parecidos. Nós vemos aqui Joás, Jeocás, Jeoás, e Jeoás, o rei de Israel, ele é o 12º rei de Israel de 19 reis que tiveram no Reino do Norte, amém? De várias dinastias. Então, ele é da dinastia de Jeú. E é importante nós observarmos isso, porque o seu filho Jeroboão, ele vai ser o último da dinastia de Jeú, como Deus havia prometido, amém? Devido aos pecados de Jeú. Os nossos pecados, eles têm consequências e vão acontecer. Por mais que demore, por mais que pareça que não aconteceu nada, todo pecado ele carrega consigo uma consequência. É verdade que Deus perdoa pecados, mas as consequências dos pecados, elas nos acompanham, amém? É muito importante nós entendermos isso para que a gente não fique como muitas pessoas hoje banalizam a graça de Deus. Não, eu peco, depois eu me arrependo. Isso não é verdade, amém? Todo pecado traz uma consequência. Ah, mas Deus não perdoa não? Perdoa, porque Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Mas aqueles pecados que cometemos, consequências virão por causa disso. Inclusive, também no Reino do Sul, o 8º rei do Reino do Sul, seu nome também é Jeoás. E isso pode nos levar a gente não ter a interpretação correta, né? Porque nós vemos esses nomes parecidos e enquanto estamos lendo, vamos lendo o texto, e isso nos deixa um pouco confuso, porque depois a gente começa a ver esses nomes e não sabemos alocar direito quem é o rei, os seus feitos, se foi um rei temente a Deus, se não foi um rei temente a Deus. E a Bíblia vem trazendo, né, constantemente. Aqui no verso 11 diz que Jeoás fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, porém andou neles. Olha, é interessante isso. Não somente isso, ele vai colocar no seu filho que vai lhe suceder o nome de Jeroboão. E nós sabemos, né? Os narradores, os autores bíblicos, eles vão chamar esse Jeroboão de Jeroboão II, que nós vamos comentar mais à frente a respeito dele. Então, Jeocás tornou-se, como eu já disse aqui, o 12º rei de Israel, e não deve ser confundido com o 8º rei de Judá, que tinha o seu nome parecido. Isso é muito importante, nós separarmos esses reis e entendermos agora que nós estamos no reino dividido de Israel, amém? Aonde esse Jeoás que nós estamos falando aqui do capítulo 13, ele é rei do reino do norte. E todos os reis do reino do norte, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A idolatria de Jeroboão o sucedeu e foi passando de rei para rei. Mesmo mudando a dinastia, né? O texto traz aqui que esses reis, eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E por causa disso, o juízo de Deus veio sobre Israel, o juízo de Deus veio sobre
esses reis sobre o povo, porque eles queriam muitas vezes, né, em algum momento agradar a Deus, mas em outro momento adorar falsos ídolos, adorar andar na idolatria que foi constituída desde o início, quando o Reino do Norte se apartou do Reino do Sul e 10 tribos foi juntamente com ele. Então, nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes nós até nos convertemos, mas muita gente, alguns não abandonam, né, vamos dizer assim, aqueles costumes familiares, aquelas coisas que a família tem como tradição, né? E é muito importante nós entendermos isso, porque Jesus vai falar que aquele que não aborrecer pai, mãe, cônjuge, filhos, irmão, irmã, não pode ser discípulo dele. Então, é importante nós entendermos isso, porque para ser discípulo de Jesus, nós temos que aborrecer até a nossa própria vida. E aquilo ali ele está falando da vida da carne, amém? Ele está falando de uma vida natural, de uma vida nós não podemos viver para nós mesmos, né? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, ele diz, olha, e ele morreu para que aqueles que vivem e creem nele não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e por nós ressuscitou. Amém? Aí ele vai dizer no versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. Então, as coisas velhas da sua natureza, elas precisam ficar lá no seu passado. Não fica relembrando, não fica com saudade, não fica meio saudosista de como você vivia antes de ter nascido de novo, antes de ter entregue a sua vida a Jesus. Isso vai te atrapalhar, isso vai fazer com que você não ande nessa nova vida, não sirva a Deus completamente, integralmente, de todo o seu coração. Vai fazer com que você sirva a Deus de uma forma parcial e com certeza você vai fazer aquilo que é mal perante os olhos do Senhor. É necessário você se apartar, amém, daquele estilo de vida e de até algumas amizades do passado, porque eles vão querer lhe levar a viver o estilo de vida que você vivia antes e você não pode mais viver como você vivia outrora. Paulo nos estimula a nós nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade procedentes da verdade. Então aqui fica o exemplo de mais um rei, Jeoás de Israel. Amém? Amanhã nós vamos comentar sobre a profecia final e a morte do profeta Eliseu. Amém? Um texto assim tremendo. Nós vamos refletir um pouco a respeito dos atos, das obras desse grande profeta que profetizou, né, num período que não era tão fácil, porque os reis eles eram desobedientes e na sua desobediência acabavam perseguindo os profetas, mas graças a Deus, pela unção, pelo poder de Deus que confrontou esses reis, né, e fez com que eles tivessem oportunidade de se arrepender dos seus pecados. Assim como nós temos também oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados. E arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de mentalidade. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e pensar alinhados com a palavra de Deus. Amém? Quando nós mudamos os nossos pensamentos, nós mudamos também a nossa forma de falar, nós mudamos as nossas palavras, e quando nós mudamos as nossas palavras, as nossas ações também acompanham e começam a mudar. E quando as ações mudam, irmãos, a vida muda, amém? E isso traz para a gente, assim, um novo estilo de vida, uma nova maneira de viver e faz com que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas das nossas vidas, amém? Então, leia a sua Bíblia, é importante que você saiba separar isso direitinho para entender. Não é para ensinar, é para que você entenda e quando estiver falando a respeito de algum profeta, estiver falando a respeito de algum período do Velho Testamento, você saiba interpretar que período, que contexto histórico, amém, que aliança aquele povo estava embaixo, para interpretar corretamente o texto e não ser levado por heresias, nem por enganos de homens fraudulentos que tem nos nossos dias. Amém? Então,
Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.